Oi, 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 pessoal! Como vocês estão? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. E hoje nós vamos ter a nossa aula de número 9, ok? Na aula anterior, de número 8, nós tivemos o assunto vacinas, né? Um assunto bem interessante, porque todos nós temos que tomar vacinas, né? Vimos como elas funcionam, quais são os vírus e bactérias utilizados. Vimos também alguns mitos e verdades, né, sobre a vacinação e foi bem interessante, tá? Então, hoje vou dar aula de um assunto bem pedido também aí no formulário que vocês fizeram, tá? Que eu pedi para vocês mandarem alguns assuntos, que é hipertensão e diabetes, tá? Hipertensão e diabetes é um assunto que a gente fala muito, né? Mas é um assunto que é sempre bom saber mais um pouco sobre isso. Quem aí não conhece um parente, alguém da família ou algum conhecido que tenha hipertensão ou diabetes, tá? É uma doença que afeta uma grande parte da população. Muitas pessoas têm hipertensão e diabetes e às vezes nem sabem que tem ou não sabem como se cuidar ou acham que é uma coisa besta, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Aqui tem uma fotinha aqui do Hiperdia, eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse é o símbolo do Hiperdia. Hiperdia é um programa do governo, tá? Que tem nos postos de saúde, pelo SUS mesmo, ele é um programa do SUS, que atende aí pacientes com hipertensão e diabetes, tá bom? Então, o Hiperdia é um programa específico para dar esse apoio aí para as pessoas que têm hipertensão e diabetes, tá bom? Então, começando aí, primeiro, a gente tem que entender o que é pressão arterial. Por quê? Todo mundo tem pressão arterial. Algumas pessoas têm uma hipertensão arterial, ok? Às vezes as pessoas confundem, porque o nome é quase igual, né? Então, pressão arterial é um sinal vital, ou seja, é sinal vital para a vida. Se você não tem pressão arterial, você está morto, beleza? Ou em parada, né, cardiorrespiratória. Mas é um sinal vital para a vida, ele tem que estar ali presente. E se ele cai ou se ele aumenta, isso é sinal de que tem alguma coisa errada, tá bom? A pressão arterial, então, olha só essa fotinha aqui, que legal. Ela nada mais é do que a pressão que o sangue exerce aqui dentro da parede das artérias. Pensa que eu tenho meu coração, minhas veias e artérias que formam o meu sistema cardiovascular, ok? Ele é um sistema que ele não tem começo e fim. Ele é um sistema fechado. Não tem como você falar, o começo e o fim é aqui ou é ali. Não tem. É um sistema fechado. Então, pensa que eu tenho uma bomba no centro e eu tenho várias mangueiras que não têm fim. Elas são unidas, né? Elas circulam ali a água ou o sangue, né? A água que eu digo porque a gente está aqui usando uma forma de falar como se fosse uma mangueira, tá? Mas nada mais são do que veias e artérias que carregam sangue, beleza? Então, hoje, para a gente dar essa aulinha aqui no início sobre pressão, eu vou ter um amiguinho aqui, que é o nosso coraçãozinho, tá? Então, eu tenho ali o meu coração, ok? Que fica aqui do lado esquerdo do peito, tá? E ele é como se fosse uma bomba, tá? A bomba que vai jogar o sangue pro resto do corpo, tá? Ele é ligado por várias veias e artérias aqui que saem dele e entram, tá? Desculpa, entram e saem, ok? E essas veias e artérias vão circular por todo o meu corpo até lá no último dedinho, na última unha, beleza? Circulando o sangue para levar aí oxigênio, nutrientes e outras coisas, tá bom? Quando o meu coração ele bate, então ele bateu, ó, ele contraiu, ó, vamos lá. Meu coração contraiu, jogou sangue para frente, para onde? Para o meu corpo, ok? Quando ele relaxa, ele volta para o tamanho normal dele, ele está se enchendo de sangue de novo. Então é uma bomba. Enche de sangue, joga o sangue para frente. Enche de sangue, joga o sangue para frente, ok? Esse é o nosso coração. Ele funciona como bomba, jogando o sangue para frente. Quando você pega os seus dedos e coloca aqui na artéria radial, do lado do polegar, desculpa, assim, você vai sentir o seu pulso. Vai sentir, então, todo mundo coloca aí, pulsando, né? Esse pulsar nada mais é do que esse movimento do coração. É isso que você sente aqui, porque ele se propaga para o resto do seu corpo. É a pressão arterial. A pressão arterial é a força que o sangue exerce para jogar o sangue para fora do corpo. E aí você consegue sentir aqui, tá? Então, professor, eu não preciso de nenhum equipamento para ver pressão arterial, é só colocar meus dedos aqui e sentir?
Não, galera. Aqui você vai sentir o pulso, a frequência cardíaca. Não tem como você saber a pressão aqui que ele está exercendo. Para isso você vai precisar do esfígmo, tá? Ou daquele aparelhinho de pressão digital que você coloca no pulso. O que ele vai fazer? Ele vai sentir esse pulso e vai determinar qual é a pressão do pulso, qual é a pressão que esse sangue que está batendo ali na parede da artéria, aqui, ó, está fazendo, tá bom? Então, o meu coração é uma bomba que vai jogar o meu sangue para frente, ok? E para ele circular dentro do meu corpo, eu preciso de pressão arterial. Lembrando que a pressão ela é arterial, só tem dentro das artérias, tá? Veia não tem pressão, tá bom? A artéria, ela leva o sangue para o corpo, então sai sangue do coração para ir para o corpo, levando oxigênio e nutrientes, e a veia traz o sangue do corpo para o coração, tá? Um sangue sujo, sem nutrientes, sem oxigênio, com restos de metabolismo de célula ali, tá? Então, a artéria leva sangue e a veia traz o sangue para o coração, ok? A pressão arterial, ela pode aqui, ó, ser alterada por vários motivos, tá? Então, não tem como a gente fazer uma medida de pressão numa pessoa e falar que ela é hipertensa, tá? Se, por exemplo, eu medir a pressão da minha mãe agora e deu 150 por 100, eu vou considerar ela hipertensa? Não, ela está com pressão alta, tá? Naquele momento, mas ela pode não ser hipertensa. Pode ser que ela se assustou e a pressão aumentou. Pode ser que roubaram ela e a pressão aumentou. Qualquer coisa que ative o seu sistema simpático, que a gente chama, que é o sistema nervoso, que você fica nervoso. Por exemplo, você está andando no meio da rua, né? Aí começa um cara estranho a andar atrás de você. Ou passa uma moto com dois caras. Você já começa o quê? Coração bater forte, né? Ficar suando, respiração mais difícil, né? Mais forte. Isso é o quê? O seu sistema simpático ativando para quê? Para você fugir, tá? Isso aumenta a pressão. Então, se você ficar estressado, se você ficar nervoso, se você se assustar, tudo isso vai aumentar a sua pressão. Significa que eu sou hipertensa? Não, tá? Eu tive uma pressão alta naquele momento, mas depois ela volta ao normal. A hipertensão, ela é uma pressão alta sustentada. O que é isso, professora? Eu posso medir hoje, eu posso medir amanhã, eu posso medir daqui uma semana, e se eu não estiver tomando remédio, a pressão vai estar alta. Ela se mantém sempre alta, ok? Lembrando que uma pressão normal, então, é uma pressão o quê? De 120 por 80 mmHg. O que é isso, professora? Milímetros de mercúrio, tá? Essa daqui é a unidade de medida da pressão. Não adianta você só colocar 120 por 80 ou 12 por 8. Mas, professor, por que a gente fala 12 por 8, então? É só você tirar o zero aqui e fala 12 por 8. A gente fala 12 por 8 com os pacientes, tá bom? Mas com profissionais da saúde a gente coloca 120 por 80. Milímetros de mercúrio é porque, antigamente, para medir pressão, tinha uma coluna de mercúrio, tipo aqueles termômetros de mercúrio, uma coluna que você usava para medir pressão. Hoje em dia, os esfigmos eles já são mais modernos e não tem mais essa coluna de mercúrio. Mas a unidade ainda é chamada de milímetro de mercúrio, tá bom? Então, olha só, a gente mostrou ali o nosso coraçãozinho, né? E a gente falou que ele contrai e joga joga o sangue para frente, né, para o corpo. E ele dilata e o sangue enche ele de novo, né? Então ele contrai, dilata. Isso daqui é chamado de sístole e diástole, tá? Então quando ele contrai e joga o sangue para frente, eu chamo de sístole. E quando ele dilata e enche, eu chamo de diástole. O que isso é importante para mim, professor? Essa daqui, ó, oh meu Deus, volta. Essa pressão aqui de 120 é a minha sístole. É a minha pressão mais alta, é a pressão que o coração faz quando ele contrai. Essa daqui, a 80, é a minha diástole. É a pressão que o coração faz quando ele está relaxado, enchendo de sangue, ok? Então, sístole é a pressão máxima quando o meu coração contrai. E diástole é a minha pressão mínima quando o meu coração relaxa, ok? Isso é sístole e diástole. Então, se alguém te perguntar alguma vez, mas o que é 120 por 80? O que é 12 por 8? O 120 é a sístole e o 80 é a diástole, tá bom? Hipertensão arterial, então, ela é uma doença crônica. O que é uma doença crônica, professor? É uma doença que dura o resto da vida? Não tem cura? Não. Doença crônica é uma doença que dura mais de 6 meses, tá bom?
Pode ser que daqui 2, 3 anos eu tenha cura? Pode. No caso da hipertensão, não. Tá? Existem doenças crônicas que têm cura e existem doenças crônicas que não têm cura. Hipertensão arterial não tem cura, tá, gente? Se você é hipertenso, pronto, acabou, tá? Então, se você achar aquele vovozinho que fala assim, eu tive hipertensão, mas agora minha pressão é normal. Aí você pergunta pra ele, mas você toma remédio? Ele vai falar assim, tomo todo dia. Então, não é que ele não é hipertenso, ele é hipertenso, mas a pressão dele está controlada, ela fica normal, se você medir ela tá normal, porque ele está tomando medicamento. Se ele parar de tomar o medicamento, a pressão vai ficar alta de novo. Então, ele é hipertenso, só que é um hipertenso controlado, toma medicação, tá bom? É a doença cardiovascular mais comum e acomete aí, 20% da população do mundo. Se você pensar que a população tem não sei quantos bilhões de pessoas, isso aqui é muita gente, tá bom? São níveis elevados e sustentados de pressão arterial, como eu falei para vocês. Uma medida só não fala que eu sou hipertensa, fala que eu tenho pressão alta naquele momento, tá bom? Ou tive um aumento de pressão. Mas para eu determinar que uma pessoa é hipertensa, eu tenho que fazer vários exames em dias diferentes para eu determinar que aquela pessoa é hipertensa. É uma doença silenciosa que a gente chama, ela não apresenta sintomas, tá? Eu não sinto nada e por isso que algumas pessoas que são hipertensas, elas não ligam, acham que não estão doentes, tá? Porque ela não tem sintoma. Eu só tenho sintoma quando eu tenho uma crise hipertensiva, que é quando a minha pressão aumenta muito, vai lá para 190 por 120, 200 por 130, e aí a pessoa começa a sentir alguns sintomas, tá? Mas a hipertensão, quando a minha pressão está 140 por 90, 150, normalmente ela não tem nenhum sintoma, tá bom? Então, olha só, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês poderem verificar aí e ver como que acontece a classificação da pressão arterial. Então, uma pressão menor que 120 por 80, ela é considerada uma pressão normal, tá bom? Isso muda de pessoa para pessoa. Então, pessoas negras têm pressão mais alta, homens têm pressão mais alta e mulheres têm pressão mais baixa. Então, uma mulher, normalmente a pressão dela é 100 por 80, ou 90 por 60, 100 por 60, e para isso ela é normal, tá? Não significa que ela tem pressão baixa. É porque mulheres, devido aos hormônios estrogênios, ela tem uma pressão mais baixa que os homens, tá bom? Quando eu tenho uma pressão aí, entre 120 e 140, então uma pressão de 130 por 90, tá? Eu vou ser pré-hipertenso. O que significa isso, professora? Significa que eu tenho tendência a ficar hipertensa. A minha pressão está um pouquinho alta, está um pouquinho alterada. Eu não sou hipertensa, mas eu sou um pré-hipertensa. Eu posso desenvolver hipertensão se eu não me cuidar. Nessa fase aqui, se eu descobrir hipertensão nessa fase, eu tomando medicamento, eu fazendo atividade física e mudando a alimentação, a minha pressão ela pode voltar para o normal, tá bom? Agora, quando eu tenho uma pressão maior que 140 por 90, quer dizer que eu já sou hipertensa, tá bom? E aí eu tenho que tomar cuidado. Então, eu tenho diferentes níveis. Hipertensão estágio 1 significa que a minha pressão fica aqui, 140 por 90. Estágio 2, 160 por 100. E crise hipertensiva, 180 por 110. Aquela pressão tão alta que eu tenho que procurar um médico para tomar um remédio na veia, para tomar alguma coisa e poder correr para o médico, tá bom? Então, eu tenho esses diferentes níveis. Uma pressão, por exemplo, de 100 por 80 é uma pressão normal? Sim, tá? Abaixo de 120 por 80 é uma pressão normal. Se eu tenho uma pressão abaixo de 90 por 60, é considerado hipotensão, eu vou falar ali para você. Mas, apenas se eu tiver sintomas, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, uma pressão de 90 por 60 e estou me sentindo super bem, e minha pressão sempre é 90 por 60, 9 por 6, isso é considerado normal para mim, tá bom? A hipotensão ela é uma doença onde eu tenho uma redução da pressão arterial abaixo de 90 por 60 com sintomas. Se eu não tiver sintomas, isso daí é considerado uma pressão normal, tá bom? Quais são os fatores de risco, então, para o desenvolvimento da hipertensão? E aí eu tenho vários, tá? Idade, conforme a gente vai ficando mais velho, eu tenho uma maior facilidade para desenvolver hipertensão. É normal idosos terem pressão maior do que jovens, tá? Então, por exemplo, para um idoso que nunca teve hipertensão, nunca, ele sempre foi normal. Quando ele chega lá nos 70 anos dele, ele tem uma pressão de 140 por 90, isso não é considerado hipertensão. É normal o idoso ter uma pressão maior, tá bom?
Obesidade, tá? Obesidade aumenta a pressão arterial. Tabagismo e alcoolismo. Consumo excessivo de sal, tá? Hereditariedade, então se você tem mãe, pai, irmãos que têm pressão alta, você tem maior chance de ter. Sedentarismo, má alimentação, estresse e a própria diabetes. Todos esses aqui são fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, tá bom? Como eu falei para vocês, a pressão, a hipertensão, ela não tem muitos sintomas, tá? A gente tem sintoma quando a gente tem uma crise hipertensiva, que é quando a minha pressão aumenta muito, vai lá em cima, tá? E aí eu vou ter o quê? Uma sensação de mal-estar, um suar frio, uma ansiedade, um zumbido no ouvido, uma dor atrás do pescoço, assim na nuca, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, tá? Esses são sinais e sintomas de crise hipertensiva, tá? Quais são as consequências, então, de uma pressão muito alta? Uma pressão muito alta, ela pode me fazer ter um AVC, tá? Um infarto, que é o IAM, que é infarto agudo do miocárdio. AVC é o acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, né? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Então, meu coração, ele vai aumentar de tamanho aqui a parede dele. Insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele fica fraco, não consegue bombear o sangue para frente. Insuficiência renal, porque a gente sabe ali que pressão arterial e rim tá totalmente ligado em um dia. Quando eu for dar essa aula mais aprofundada, eu explico para vocês essa relação. Cegueira, doença arterial coronariana e várias outras, tá? A hipertensão, ela pode causar diversas consequências na vida aí de uma pessoa. Quais são os tratamentos? Então, primeiro, quando é início de hipertensão, quando a minha pressão está aumentando um pouquinho, está 130 por 90, 140 por 90, fui diagnosticado com hipertensão agora. A primeira coisa que o médico vai fazer é isso aqui, ó, medida não farmacológica. Você vai tentar controlar essa pressão só com a alimentação, só com a atividade física, mudando seus hábitos de vida. Se isso não der certo, a gente vai para a medida farmacológica, que é o uso aí dos antihipertensivos, que tem diversos, tá? Diversos antihipertensivos com diversos efeitos diferentes. E aí a pessoa começa tomando um desses ou vários desses, tá? Ela pode tomar um só ou tomar todos, tá bom? Por quê? Todos eles diminuem a pressão, mas de formas diferentes, fazendo ações diferentes, tá? Então, a gente chama de uma pressão, persistente, né? Quando a pessoa ela tem pressão arterial e ela precisa de todos esses medicamentos para controlar, tá bom? Hipotensão, quando eu falei para vocês, é uma caída repentina da PA. Várias vezes, a gente tem a hipotensão postural, que eu aposto que vocês já tiveram, que é quando você levanta muito rápido e você tem aquela queda de pressão, tudo fica turvo, parece que você vai desmaiar. Isso é hipotensão postural. Por quê? Quando você está sentado, a sua pressão ela é menor. Quando você levanta, a pressão ela tem que aumentar. Só que às vezes você levanta tão rápido que a pressão não consegue aumentar e aí cai muito e você tem aquela tontura, tá bom? Isso é chamado de hipotensão postural. A hipotensão, ela nada mais é do que pressão menor que 90 por 60, aqui é um asterisco, com sintomas, tá bom? Se eu não tiver algum sintoma, eu não considero hipotensão, tá? Pode ser causada por diversos motivos. Então, aqui, ó, hipotensão postural, diabetes, desidratação, calor, jejum, vários motivos podem levar a uma hipotensão. Tá? Quais são os sintomas? Tontura, fraqueza, visão turva, sonolência, tá? A hipotensão, normalmente, ela é um pico, né? Você tem uma hipotensão, mas a sua própria pressão, ela vai lá e estabiliza. Ela não é uma doença crônica, tá? Algumas pessoas, elas têm uma hipotensão sempre, né? E aí considerada uma doença. Mas não é igual a hipertensão, que é pro resto da vida e não tem cura, tá bom? A diabetes, então. O que é a diabetes, né? Diabetes ela é uma síndrome, tá? De etiologia múltipla. O que significa isso, professor? Tem várias causas. Várias coisas podem causar a diabetes, tá bom? Decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina. Então, a insulina ela é produzida aqui, ó, no pâncreas, esse órgão que fica aqui perto do fígado do estômago, tá vendo? Fígado, estômago e intestino, aqui a gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele é responsável, então, por produzir a insulina, tá? Eu tenho 3 tipos de diabetes mellitus, tá? Porque tem que lembrar que é diabetes mellitus, tá? Tipo 1, tipo 2 e gestacional. Então, a tipo 1. A tipo 1 é quando o meu pâncreas, ele sofre
Desculpa, tá? Tipo 1 é essa daqui, ó. Tipo 1 é quando o meu pâncreas ele sofre ação do meu próprio organismo. Então, a diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune. Os meus próprios anticorpos vão lá e matam a célula do pâncreas e ele não consegue produzir insulina. Então, aqui, ó, não tem insulina. A insulina é quem joga a glicose para dentro da célula. A glicose é energia. Eu preciso de energia para funcionar. Se eu não tenho insulina, a glicose não entra dentro da minha célula, eu não tenho energia. Tá? Esse tipo de diabetes aqui, ele é mais presente em crianças e jovens, tá? Então, ele não é o tipo mais comum, é o tipo que acontece em 20% da população. Por quê? É uma doença autoimune, tá? A pessoa, ela é insulino dependente. O que é isso, professora? Ela é dependente de insulina. O tratamento disso aqui é o quê? Dar insulina para essa pessoa que não tem insulina. Se eu faço a aplicação de insulina, eu vou ter insulina, eu jogo a glicose para dentro da célula, eu vou ter energia, tá bom? Quais são os sintomas de uma diabetes mellitus tipo 1? Fraqueza, porque eu não vou ter energia dentro da célula, tá? Os principais sintomas de diabetes são 3, tá? Que a gente chama de tríplice, que é polifagia, polidipsia e poliúria. Polifagia é fome excessiva, polidipsia, sede excessiva e poliúria, urina excessiva, tá? Então a pessoa vai ter muita fome, muita sede e vai urinar muito. Esses são os principais sintomas aí da diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tá? A tipo 2 é essa daqui. É aquela diabetes que acontece na maior parte da população, 80% da população. Ela é causada por má alimentação, sedentarismo, falta de exercício e ela acontece mais em idosos e adultos, né? Porque é acumulativo. Com o tempo, você se alimentando mal sempre vai causar diabetes tipo 2, tá? Essa pessoa que tem diabetes tipo 2, ela produz insulina. Olha aqui a diferença. Lá eu não produzia, aqui eu produzo insulina. Só que a insulina não funciona, ela não se liga no seu receptor e a glicose ela continua ali fora da célula. Glicose fora da célula, gente, significa que ela está no sangue. Por isso que quando a gente faz o exame de glicemia, de glicose, eu vou ter aumento de glicose no sangue. Eu não preciso de glicose no sangue, eu preciso de glicose dentro da minha célula, tá bom? Para produzir a minha energia. E aí esse tipo de paciente ele vai ser insulino resistente, ele não vai tomar insulina. Por quê? Ele já tem insulina, tá? Eu não preciso de mais insulina. Eu só preciso que ela funcione. E aí esse é aquele paciente que vai tomar o Glifage, a glibenclamida, tá? Que é aquele medicamento que vai colocar a insulina aqui no seu receptor. Beleza? Além disso, eu tenho a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, ela é uma diabetes que surgiu na gravidez. Eu não era diabética antes. E depois que eu engravidei, durante a gravidez, eu tive diabetes, tá bom? Aumenta o risco da gravidez. Essa gravidez, ela se torna uma gravidez de risco, tá bom? Essa mulher tem risco de parto prematuro, do neném nascer muito grande, vários problemas, tá bom? E essa diabetes, ela pode ou não persistir depois do parto. Então, se eu tive um neném hoje, daqui a um mês eu posso não ser mais diabética, ou eu posso continuar diabética, tá bom? Depende de cada organismo aí, tá? Quais são os sintomas? A gente falou de alguns já. Então, o principal é excesso de urina, sede excessiva e fome excessiva, tá bom? Esses são os 3 principais sintomas do diabetes, mas eu também tenho outros, como cansaço, porque eu fico fraca, emagrecimento, porque eu não tenho mais energia, cicatrização ruim, porque eu vou ter muita glicose no meu sangue, vai diminuir a quantidade de oxigênio no sangue, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar nas úlceras, né, causadas pela diabetes, porque não tem oxigênio direito no sangue, tá bom? Visão embaçada, posso até ter cegueira, tá bom? Vários aí sintomas, tá? Quais são os fatores de risco, então, para o desenvolvimento da diabetes? Excesso de peso, então pessoas que têm obesidade, aí um IMC maior que 25, que vocês já aprenderam a fazer IMC aí numa oficina que eu dei, tem maior risco de diabetes. Hereditariedade, então pai, mãe, irmão com diabetes aumenta o seu risco. Falta de atividade física, má alimentação, tá? Alguns medicamentos, a própria hipertensão aumenta a chance de ter diabetes. Então é muito comum você ver pessoas que têm hipertensão e diabetes. Idade acima de 40, então você viu que conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando o risco de algumas doenças. Estresse também, tá bom? Como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu faço o diagnóstico, então, com a medida. Lembrando que é o mesmo parâmetro, a mesma coisa da hipertensão. Não vou medir uma vez e falar que a pessoa é diabética, tá?
ela tem um aumento de glicose no sangue. A diabetes, ela tem que ser mantida, tá? A diabetes também é uma doença que não tem cura por enquanto. Se eu tenho diabetes, eu tenho que fazer o tratamento. E aí eu posso até estar medindo a minha glicose e a glicose está normal, mas isso não significa que eu estou curado, tá bom? Uma glicose normal, então, ela tem que ser menor que 110 em jejum, tá bom? Quando eu medir aqui, ó, essa daqui, por exemplo, tá boa, tá? E se eu comi, até 2 horas depois que eu comi, se ela tiver 140 ainda tá bom, tá? Porque demora um tempo para a insulina jogar a glicose para dentro da célula e tirar do sangue, tá bom? Acima de 110, então, em jejum, é considerado uma hiperglicemia, ou seja, a glicemia está aumentada. Se ela se mantém assim ao longo dos dias, né, ao longo dos meses, é chamado de diabetes, tá bom? Aqui, ó. Quais são as complicações que eu posso ter aí se eu tiver diabetes? Igual eu falei pra vocês, as úlceras que nunca curam, tá? Problema nos rins, problema na visão, levando até a cegueira. O tratamento que eu falei pra vocês, tipo 1, principalmente a insulina, e tipo 2, principalmente o antidiabético oral, que é a metformina ou glifage, a glibenclamida, tá bom? Diabetes é uma doença que não tem cura por enquanto, e a melhor prevenção das duas doenças, tanto a hipertensão quanto a diabetes, é o estilo de vida, a atividade física, uma boa alimentação e sempre estar consultando o médico, tá bom? Além disso, então, eu queria falar para vocês que está tendo uma super promoção aí do Sebrae, que é a presença premiada. Se você assistir as 3 aulas do mês, você vai concorrer a um tablet, tá bom? Semana que vem a nossa aula vai ser uma aula muito pedida, mas foi a aula mais pedida no formulário, que é a aula de cálculos de medicação, ou cálculo na farmácia. Então, prepara o seu papel, a sua calculadora, vem comigo na semana que vem, vai ser uma aula muito boa, mas é uma aula muito difícil, tá? Cálculo medicamentoso, vocês vão ter que se dedicar, tá? Pega papel, caneta, calculadora e vamos treinar esses cálculos aí pra gente aprender, beleza? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem perguntar lá no formulário, tá bom? E segunda-feira que vem, deixa eu ver a data aqui, que é segunda-feira que vem. Dia 18, nós vamos ter o plantão tira dúvidas dessa aula de hipertensão e diabetes. Para falar sobre hipertensão e diabetes, eu falaria sobre isso 4, 5 horas, tá, gente? Tem muita coisa para falar sobre isso. Eu dei aqui um resumão para vocês. Então, no plantão tira dúvidas, vai ser bem legal para a gente falar de algumas coisas que eu não consegui falar aqui na aula. Então, eu peço muito que vocês participem, tá? Então, no dia 18, 7 horas da noite, participem do plantão tira dúvidas da aula de pressão, de hipertensão arterial e diabetes. E semana que vem, aula de cálculos medicamentosos, ok? Beijo e fiquem com Deus.